Pergunte ao Professor, um oferecimento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana UBSES, Classe Samuel, uma abordagem direta sobre questões teológicas e da vida cristã. Sejam bem-vindos à primeira edição do quadro Pergunte ao Professor. Quem vos fala é o presbítero de Assis e estarei respondendo à pergunta do aluno e irmão Cláudio Reis, que faz o seguinte questionamento: as pessoas como os índios, não alcançados pelo Evangelho e que morreram, serão salvas? Bem, antes de nós respondermos a essa pergunta, gostaria de me ater a alguns considerandos que julgo importantes para entendermos a resposta a essa questão. Esses considerandos vamos dividi-los em 3 blocos. O primeiro bloco vamos chamá-lo de a situação ou status do homem. O segundo bloco vamos chamar de o plano redentivo de Deus. E o terceiro bloco vamos chamar de os modus operandi de Deus, ou seja, os processos, a forma com que Deus age salvando o homem. Bem, voltando aqui para o primeiro bloco então, a situação do homem, podemos dizer que, segundo as Sagradas Escrituras, o homem ele se encontra em total depravação. Isso quer dizer que cada ser humano é gerado em pecado e todas as suas faculdades estão corrompidas. Nesse estado, então, todos já nascemos o quê? Condenados. Segundo a palavra de Deus, nós vamos ver aqui alguns textos para reforçar essa verdade. Romanos 3, versículo 10, nós lemos assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Romanos 3, 23, ainda lemos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda Romanos, capítulo 5, versículo 12, vemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Jeremias 17:9 nos assegura: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Sendo então todos nesse estado, estando então todos nesse estado de condenação, podemos dizer que, como condenados, todos já estão mortos. Todos estão em total separação de Deus, física e espiritualmente. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo ali à igreja de Éfeso, orientando aquela igreja, lembrando a ela como que Cristo, através da graça de Deus, o salvou, ele diz assim: e estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então esse é o estado do ser humano, total depravação, total separação de Deus. Vamos tratar agora do nosso segundo bloco de nossas considerações, ou seja, o plano redentivo de Deus. Deus, na sua eterna glória, na sua graça, misericórdia e amor, ele estabeleceu um plano para redimir, para salvar a humanidade. E esse plano ele começa através da eleição incondicional que Deus faz. Ou seja, Deus escolhe para si um número exato de pessoas para os salvar da condenação. Essa escolha não depende de nós, e sim unicamente da livre vontade de Deus e sua graça. Ou seja, essa escolha ela não tem nenhum critério de merecimento nosso, mas unicamente de Deus. A palavra de Deus ainda em Romanos, agora capítulo 8, versículos 28 e 30, nos diz: daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e aos que predestinou, a esses também chamou.
Atos capítulo 22, versículo 14, nos fala: Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, ainda lemos: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então veja, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é que proveu o plano salvífico de Deus, começando com a escolha incondicional. Ou seja, entre muitos, entre toda a humanidade, Deus escolheu um grupo, um número certo de pessoas para os salvar. Continuando aqui no segundo bloco de nossas considerações, nós vemos também a doutrina da expiação limitada. Ou seja, Deus justifica, através de Cristo, aqueles que ele escolheu. Os que Deus chama eficazmente, também livremente os justifica, não infundindo neles a justiça, mas perdoando os seus pecados e aplicando-lhes a justiça de Cristo. Por nós ou em nosso lugar, Jesus foi feito pecado e maldição na cruz para satisfazer a justiça de Deus. Ainda vendo à luz das Escrituras, Romanos capítulo 8, versículo 30, ele diz assim: E aos que chamou, a esses também justificou. Romanos ainda capítulo 3, versículo 24, nós vemos: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 15, ainda vemos: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Colossenses 2, 14, nós ainda lemos: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Esse é o ato da justificação que Deus faz para os seus eleitos, que está dentro da expiação limitada, ou seja, aplica-se apenas aos eleitos de Deus. Vemos ainda nesse segundo bloco, sobre o plano redentivo de Deus, a doutrina da graça irresistível. Ou seja, é quando Deus, de forma soberana, ele atua na vida do eleito, o salvando. No momento que Deus age nos eleitos, a polaridade espiritual deles é mudada. Antes estavam mortos em delitos e pecados e orientados para Satanás. Agora são vivificados em Cristo e orientados para Deus. É a regeneração que ocorre no homem quando o Espírito Santo o desperta, que faz com que ele reconheça e busque a Deus. O texto bíblico de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ainda Jeremias, capítulo 31, versículo 33, nós ainda lemos: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. João capítulo 6, versículo 37, vemos o Senhor Jesus afirmar: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Essa é a forma que Deus atrai aqueles que ele o elegeu. E essa atração, ela é de forma irresistível por parte do escolhido de Deus. Concluindo aqui o bloco 2 de nossas considerações sobre o plano redentivo de Deus, poderemos ainda dizer da doutrina da preservação dos santos ou perseverança dos eleitos. E o que a gente aprende com isso? Se o homem é totalmente depravado
e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de modo irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação final destes eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim. Conforme nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que ele informa que Deus completará, a obra que ele começou nos seus eleitos. Ainda no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, ainda lemos: "E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." Ainda João, capítulo 10, versículo 28, está escrito: "Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão." Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, ainda nós lemos: "Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo." Então, a salvação de Deus é assegurada a seus eleitos, e essa segurança é o próprio Deus que dá. Através dos textos que nós lemos, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo nos assegurando, que nenhum daqueles que o Pai o deu, aqueles que irão a Ele, de modo nenhum Ele lançará fora. E ainda diz que ninguém arrebatará da sua mão. Caminhando aqui para o bloco 3 de nossas considerações, ou seja, os modus operandi de Deus, ou seja, o processo, a maneira como Deus age, como Ele realiza sua obra redentora na vida dos eleitos. E podemos dizer que no tempo de Deus, ou no kairos de Deus, do verbo grego, ou seja, o tempo certo que Deus estabeleceu, Ele irá, então, primeiro, Ele irá justificar o eleito, salvando-o. Ele irá despertar o coração com o Espírito Santo desse eleito. Ele irá oferecer-lhe o Evangelho. Ele irá convencer o coração do escolhido e salvá-lo. Ele irá regenerar e transformar a vida desse eleito. Uma vez salvo, o eleito vai viver em santificação. O eleito é preservado até o dia de Cristo. Em Cristo, Deus vai então julgar os ímpios, lançando-lhes juntamente com o diabo ao inferno. Recolherá para si os seus eleitos, onde viverão na glória eternamente. Após esse entendimento sobre as doutrinas da graça de Deus, podemos então caminhar aqui para respondermos à pergunta, ao questionamento, ou seja, as pessoas como os índios que não ouviram o Evangelho e morreram, serão salvos? Então, olha só, quero trazer aqui algumas argumentações, concluindo aqui também essa nossa palavra. E a primeira argumentação é o seguinte: Deus, ele se revela de duas formas distintas. A revelação natural, ou seja, através da natureza. O Salmo 19 já nos diz: os céus manifestam a sua glória e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. É através, então, das coisas criadas, que Deus criou, podemos reconhecê-lo. E a segunda forma de revelação de Deus, que é a especial, ou seja, através da sua palavra. Então é na sua palavra que Deus estabeleceu os seus mandamentos, os seus estatutos. É na sua palavra que nós conhecemos mais sobre Ele, mais sobre nós. É na sua palavra que nós aprendemos como servi-lo, como agradá-lo, como realizar a sua vontade. Na revelação natural, ou seja, através da natureza por si só, os homens, segundo a palavra de Deus, já são indesculpáveis diante de Deus.
Eles não poderão dizer que não reconheceu Deus, que não percebeu a existência de Deus. Porém, essa revelação ela não é suficiente, ou seja, ela não pode provocar a salvação do homem. Ou seja, pelo simples conhecimento de Deus, o homem não pode se salvar através da natureza. E Romanos capítulo 1, dos versículos 18 a 20, o apóstolo Paulo está abordando exatamente isso, que os homens serão indesculpáveis diante de Deus, porque o que se vê na natureza, o que se percebe na natureza, no tocante a Deus, a sua soberania, né? Então, esses homens são, por isso, indesculpáveis. Né? É o que está lá em Romanos capítulo 1, dos versículos 18 a 20. Ainda em Romanos 2, de 11 a 12, Paulo ainda continua, né, abordando que aqueles que morreram sem lei serão julgados sem lei. Aqueles que morreram com lei serão julgados com lei. Sendo assim, trazendo aqui especificamente para o caso da pergunta, vamos colocar aqui os índios que vivem lá nas florestas, né, e que nunca tiveram contatos com o Evangelho nunca chegou, isso dentro de uma suposição nossa, né? Então, assim, pelo simples fato deles reconhecerem Deus na natureza, porventura, algum dia, alguma vez, isso por si só não é suficiente para os salvar. Continuando com a nossa argumentação, dizemos que todo eleito ele é salvo pela fé em Jesus Cristo e só recebe o dom da fé o escolhido por Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos diz: o justo viverá por fé. Ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor diz que para nós agradarmos a Deus, ou seja, todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que esse creia em Deus. Né? E aí ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o justo ele é salvo pela fé. E continuando, dizemos então que como é que vem essa fé? Como é que essa fé é produzida? É dele mesmo? É a própria pessoa que tem a fé? Ou seja, ele olha para a natureza, reconhece Deus e brota a fé? Não, não. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho de Cristo. Por isso que Jesus ordenou que todos, ou seja, toda a sua igreja, todos os seus discípulos, né, todos os seus servos, pregassem o Evangelho a todo mundo. Mateus 28, 18 a 20, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então ficaria meio sem nexo Jesus dar essa ordem de nós pregarmos o Evangelho, se pudermos então considerar que alguém possa ser salvo sem ouvir o Evangelho. Ainda em Romanos capítulo 10, de 9 a 15, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é pela pregação da palavra de Deus que a fé é produzida. Ou seja, o eleito, uma vez já justificado por Deus através de Cristo, despertado o seu coração pelo Espírito Santo, então brota-lhe o quê? A fé no seu coração para crer no Deus que ele está sendo pregado através do Evangelho de Cristo. Continuando ainda na nossa argumentação, nós queremos dizer que, uma vez regenerado, aquele que foi justificado pelo sacrifício de Cristo, o salvo busca então o quê? Santificar mais e servir a Deus, adorando e glorificando em sua vida. Nós poderemos aqui então excetuar apenas dois grupos de pessoas que dentro da escolha de Deus, dentro da eleição de Deus, talvez não chegue nesse estágio aqui. Quais são então esses grupos? O primeiro grupo seriam as crianças eleitas por Deus e que morreram na infância. Não tiveram condição
de conhecer plenamente o Evangelho pregado, falado, de desenvolver a fé, mas eles foram já regenerados na infância por serem eles eleitos por Deus. E o segundo grupo seriam os loucos, né? Aqueles que perderam o senso, a faculdade mental, o raciocínio, que não pode distinguir as coisas. Então, essas pessoas, sendo elas eleitas, né, na eternidade, Cristo já as justificou pela graça de Deus. E concluindo aqui, nosso último argumento é que a graça de Deus em Cristo Jesus preservará o eleito a salvo até o fim. Ou seja, como nós dissemos lá no segundo bloco, no plano redentivo de Deus, Deus preservará aquele que ele escolheu, aquele que ele elegeu para continuar a carreira cristã até a volta de Cristo, nosso Senhor.